O nosso bate-papo de hoje vai falar sobre um problema que está presente em 85% dos lares brasileiros. Esteve presente aqui na minha casa por um tempo e pode ser que esteja acontecendo aí, na sua casa também. Nós vamos falar sobre insônia. O que é a insônia? Qual o significado emocional da insônia? E dicas valiosas que você pode colocar em prática ainda hoje, aí na sua casa, para você voltar a ter um sono reparador. Para quem não me conhece, eu sou Yara Fagundes Pereira, eu sou terapeuta, especialista em EFT, uma técnica de liberação emocional, uma acupuntura emocional que tem por objetivo fazer uma limpeza de emoções ou de lembranças que estejam te fazendo mal, que estejam te causando problemas de saúde, inclusive a insônia. Bom, a insônia, ela é caracterizada, portanto, pela falta de sono. Então, digamos que você tem sentido essa dificuldade, né, para dormir, e de uma semana, por exemplo, de 7 dias, 3 ou 4 dias da semana, você não consegue ter um sono do começo ao fim. Um sono que você deita para dormir e só vai acordar sem interrupção no dia seguinte. Caso esse processo não esteja acontecendo, portanto, de maneira ininterrupta, sim, isso já é insônia. Então, quando você não consegue ter um sono reparador, um sono de muitas horas seguidas, infelizmente você tá com insônia, precisa tratar essa condição, porque deveras ela é um problema que atinge não somente, né, não ter uma noite de descanso reparadora, mas também começa a afetar vários outros problemas de saúde, inclusive problemas cardiovasculares. Mas o objetivo desse vídeo é falar com você sobre possíveis causas emocionais que venham a acontecer e que resultam na insônia. Com a vida moderna que a gente tem levado, é muito comum termos acúmulos de atividade. Principalmente nós mulheres, né, que assumimos muitos papéis em um só. É a dona de casa, é a mãe de 2 filhos, é muitas vezes aqui é dona de casa, é mãe de 2 filhos e ainda trabalha fora, é a empresária. E com todas essas responsabilidades, os pesos, né, os acúmulos, o cansaço, chega uma hora que realmente acaba atrapalhando o organismo. E a insônia, ela vem ser uma resposta, vamos dizer que a ponta somente, né, ali do problema, de vários meses, de semanas, até quem sabe de anos, acumulando esse cansaço, acumulando essa fadiga, acumulando preocupações. O principal significado emocional da insônia é o excesso de preocupação e também o estado de vigília constante. Não é muito difícil para pessoas que têm várias atividades para desempenhar e que pessoas que também, por algum problema de ansiedade ou até mesmo de depressão, elas acumulem nos seus ombros vários pesos, várias responsabilidades, várias atividades, ou até mesmo não é incomum pessoas que acabam absorvendo problemas dos outros, problemas, por exemplo, do parente, problemas do emprego, trazendo para dentro de casa condições do trabalho, e isso se mistura com os problemas inerentes à família, a rotina da família, o cuidado com as crianças, com as finanças. Então isso tudo meio que entra aí dentro de um balaio, né, muito gigantesco que se mistura e acaba se tornando pesado demais. Então, alguma coisa no organismo acaba sendo impactado, o corpo fala e avisa você de que levar essa vida agitada demais não está sendo saudável. Então é muito comum a insônia vir ali como um dos primeiros sintomas de que o corpo não está aguentando essa grande carga emocional, esse grande acúmulo de atividades e que é o momento de desacelerar. Mas isso nem sempre é fácil, né? Quando de repente a pessoa ela só tem ela ali
para desempenhar várias funções, esses vários papéis, essas várias mulheres em uma só, não é verdade? Então, a insônia, ela vem e te mostra que é preciso buscar ajuda, tratamento muitas vezes, em busca de canalizar melhor todas as suas atividades do seu dia, a fim de que quando você se propor a ir dormir, a sua mente já esteja mais relaxada, já haja uma desaceleração dos pensamentos. E somente quando o corpo está relaxado e desacelerado que existem condições perfeitas para o organismo passar a dormir uma noite de sono tranquila, uma noite de sono que no dia seguinte você se sinta descansada, descansado. E isso só vai acontecer quando algumas mudanças passarem a fazer parte da sua rotina aí do dia a dia. Não é difícil causar essas mudanças positivas para ajudar o corpo naturalmente a dormir melhor. É muito comum hoje em dia as pessoas elas recorrerem à suplementação ou então até mesmo medicação para poder dormir melhor. Essas medicações muitas vezes são prescritas até por médicos que, em casos muito graves aí de insônia, de dificuldade para dormir, não tem jeito. Tem que acabar entrando com medicação para ajudar a pessoa a dormir melhor. Ou a fazer suplementação. Tá muito na moda uma suplementação da melatonina. A melatonina, ela é um hormônio que existe naturalmente no nosso corpo, não tem como fugir dela. E é um hormônio fundamental, importante para o processo de dormir bem. É através dela, junto com outros hormônios, junto com outros neurotransmissores, que acontece uma química maravilhosa dentro do nosso cérebro para que a gente consiga, então, dormir melhor. Quando existem alguns problemas de saúde de ordem emocional, como já falamos, né, grande agitação, uma preocupação, né, que é quando você se antecipa a algo que ainda nem aconteceu e nem sabe que vai acontecer, entra com a suplementação da melatonina em doses baixas no começo e aí, dependendo, né, do caso da pessoa, tem doses até de 5, 7 miligramas de melatonina, né, para ajudar o corpo a induzir ao sono forçosamente. Mas a melatonina ela pode ser produzida em níveis interessantes para você voltar a dormir um sono reparador através de alguns cuidados que você pode ter, por incrível que pareça, durante o dia. Muita gente acha que dormir bem está somente relacionado à hora que você se propõe para deitar na cama e dormir, mas não. Você passa a cuidar da saúde do seu sono durante o seu dia. É quando você, por exemplo, tem um café da manhã saudável, um almoço saudável, reduz a ingestão, por exemplo, de café depois das 4 da tarde e passa a fazer uso de chás para que o organismo já vá aos poucos se preparando, já vá usando o metabolismo para ajudar a que a melatonina venha e possa então te ajudar a ter aquela indução de sono gostosa e manter essa produção de melatonina durante a noite inteira. Mas não só falando sobre hormônios, né, alimentação saudável que é necessário ter aí um cuidado especial durante o dia. A parte emocional tem se mostrado na prática clínica uma das fundamentais questões em que a pessoa precisa rever para ela voltar a dormir melhor. Como assim, Yara? Uma pessoa, por exemplo, que tem muita ansiedade. Quando ela tem muita ansiedade, é natural, por causa da ansiedade, que ela se preocupe, se precipite diante de situações que ela ainda nem sabe que vão acontecer. Existem estudos científicos que mostram que cerca de 75% das nossas preocupações, das nossas expectativas, elas sequer vão acontecer exatamente do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente esperou. Então, esses estudos eles vêm mostrar para nós que esperar um pouco para ver as coisas acontecerem por si só, deixar o tempo mostrar que tipo de atitude tenhamos que tomar diante de algum problema é muito mais saudável do que ficar aí toda nervosa, muito preocupada, roendo as unhas, tendo que tomar calmante e outros
em prol de algo que muitas vezes nem vai acontecer desse jeito que você está imaginando que vai acontecer. Então, tratar a ansiedade, ela é sim um método bem eficaz para você voltar a dormir melhor. E como também já falamos, né, sobre se preocupar demais, sobre se ocupar demais, quem sabe você procurar uma maneira de se autoconhecer vai te ajudar também aí a dormir melhor. Mas como assim? Quando a gente passa a reparar de forma pontual quais são os principais assuntos que permeiam os meus pensamentos durante o dia. Então, muitas vezes você tá aí o tempo todo pensando no mesmo problema. Passa o dia pensando no mesmo problema, a semana pensando no mesmo problema e parece que as coisas nem andaram do jeito que você imaginava. Então, que tal deixar um pouquinho que outros assuntos do dia, em especial assuntos mais leves, né, assuntos edificantes, pessoas leves, pessoas edificantes aí fazendo parte das suas conversas, né, fazendo parte da sua rotina, também vão ajudar o seu cérebro a diminuir o excesso de pensamentos acelerados. Esses pensamentos acelerados, em geral, a gente não percebe mesmo que durante o dia a gente está pensando muito no mesmo assunto ou preocupada demais com o mesmo assunto. Por quê? Porque as demais atividades do dia fazem com que a gente se distraia e não tenha essa percepção, né, bem afiada diante daquilo que está realmente fazendo a nossa cabeça ficar um turbilhão. Mas é à noite, concorda? É deitar para dormir que tudo aquilo que a gente pensou durante o dia e até coisas que você nem imaginava que estava tão presente nos seus pensamentos, vem à tona. Isso é normal, porque conforme a gente vai chegando próximo da hora de dormir, as distrações do dia, elas já não fazem mais tão parte assim daquele momento, né? Então, existem menos coisas que a gente se distrai e aí os pensamentos, eles começam ali a vir à tona, a aparecer no nosso inconsciente e também no nosso consciente e vai atrapalhar você para dormir. Porque pode ser que você tenha se lembrado de uma atividade, por exemplo, que você devia fazer e não fez, falar com uma pessoa que você queria ter falado e não falou, por falta de tempo, por falta de ter planejado ali durante o dia, né? Conversar com essa pessoa. Então, à noite é um horário que, infelizmente, os nossos pensamentos tendem a se tornar ainda mais frequentes, ainda mais acelerados. E nesse ponto vale uma dica: planejamento. Nós falamos agora então de planejamento. Que tal você de manhã passar a programar, a planejar o seu dia? Pois é, pega uma agenda ou uma folha mesmo de papel e começa a anotar todas as coisas que você quer fazer, coisas que você gostaria de fazer e coisas que, claro, vão dar para fazer durante aquele dia, coisas que você não pode deixar para o dia seguinte. E quando você tiver esse panorama bem claro no papel, você vai olhar ali e vai ver que tipo de atividade realmente é importante para você executar naquele dia. E assim você vai ver que outras coisas que de repente vão aparecendo no seu dia, elas podem ser deixadas um pouquinho para depois, quem sabe pode ser deixado sim para amanhã, e você vai conseguir otimizar o seu tempo, otimizar o seu dia, gastar a sua energia com coisas que realmente você precisava fazer, e quando você chegar à noite para dormir, você vai dormir de consciência limpa de que tudo que foi planejado foi executado. E aquilo que não foi executado, se existe uma maneira de ser deixado para um outro dia, sem prejudicar ninguém, mas vai estar lá no papel, não vai ficar aqui, ó, na sua cabeça, né, fazendo com que os seus pensamentos fiquem o tempo todo pensando naquilo. O papel vai fazer um papel com você de dividir essa responsabilidade. Então, com certeza, pratique essa dica, faça isso que eu falei pra você de pôr num papel, que com certeza vai te ajudar muito a tirar a carga, a tirar aquele monte de pensamento que fica aqui guardado na cabeça, transfere para o papel. Isso vai te ajudar a relaxar bastante. Sobre relaxamento, um outro ponto muito importante que eu gosto de comentar com as minhas pacientes é sobre o que você pode tomar antes de dormir.
Nós falamos ainda há pouco sobre alguns suplementos e até mesmo remédios, né, prescritos por médicos, que as pessoas elas tomam antes de dormir. Mas você sabia que para muita gente tomar alguma coisa alcoólico, coisa de 1h30, 2 horas ou até mesmo bem perto da hora de dormir, pode fazer mal? As bebidas alcoólicas, elas atrapalham o funcionamento importante de alguns órgãos. Um deles é do fígado. Pessoas que têm problema no fígado não podem tomar bebida alcoólica próximo da hora de dormir. Por quê? Porque é na madrugada, ali por volta de 1 até 3 da manhã, que naturalmente o nosso fígado faz um detox. É quando ele usa esse período que o corpo está parado e preparado para poder fazer a desintoxicação natural que ele precisa fazer, que o fígado ele precisa também estar ali sem nenhum tipo de nada que vai interferir nesse processo. E o álcool interfere, e bastante. Então, tome cuidado, não ingira bebidas alcoólicas próximos da hora de dormir. É lógico que de vez em quando, né, você vai participar de uma comemoração ou algo nesse sentido, e é à noite, você talvez, né, não ache pertinente ser chata, né, e não ingerir a bebida alcoólica naquele horário. Mas se você puder evitar de uma semana inteira fazer o menor uso possível, você vai garantir uma saúde mais positiva do seu fígado e também do sono por consequência. Porque quando existe algum órgão que esteja, por assim dizer, intoxicado ou com a energia dele muito baixa, é na madrugada, é durante esse detox que o corpo faz na madrugada, que o corpo vai te avisar que, ó, tem alguma coisa aqui, ó, não tá legal. Então você vai acordar de noite. Passe a reparar, faça esse teste também. Se você, essa semana, acordar de madrugada, dá uma olhada no relógio e anota que hora que vai ser que você vai acordar. Cada vez durante essa semana, tá? Acontecer de você acordar, anota, põe no papel e depois me deixa aqui uma mensagem para me contar quais foram os horários que você andou acordando. E aí eu vou poder dizer para você, através do relógio biológico do nosso corpo, qual órgão não está conseguindo fazer o seu detox natural. Aí você vai poder tomar medidas práticas para poder voltar a dormir melhor sem a interrupção de sono por causa de um órgão que ele não está conseguindo fazer o seu detox. Mas Yara, então quer dizer que eu não posso tomar nada à noite para poder dormir? Não existe, né, nada que eu consiga fazer para eu poder dormir melhor? Existe sim. Eu gosto muito e tem dado muito resultado a prescrição, né, a sugestão de chás terapêuticos. Os chás terapêuticos nada mais são do que esse chá que você tem aí no seu armário, na sua casa. Todo mundo tem um chazinho em casa, né? Um chazinho de erva doce, um chazinho de camomila, não é verdade? Só que o que a gente precisa aprender é tomar esses chás. Chás para fins terapêuticos, para fins de tratamento, eles não podem ser adoçados. Não pode ser adoçado nem com açúcar mascavo, nem com mel, nem com xilitol. Pior ainda se for com açúcar branco, aí estragou de vez, aí não pode. Então, se você quer dormir melhor, faça uso de chás. Ó, existem chás maravilhosos para você poder dormir, como por exemplo o de camomila, também tem o de mulungu e o chá de melissa. Eles são potenciais relaxantes mentais, relaxantes musculares e que vão com certeza te ajudar a ter uma noite de sono mais gostosa. Existem até chás que fazem sinergias entre eles, né, misturas positivas entre eles, como por exemplo é o chá de camomila com maracujá. Além de ser uma delícia, mesmo sem açúcar, tanto o maracujá quanto a camomila são potenciais relaxantes, então não tem erro, você vai ver, você pode tomar que você vai passar a dormir melhor. Mas tem um outro porém que eu vou te ensinar também. Se você tomar esse chá muito pertinho da hora que você for dormir, o que pode acontecer é você acordar na madrugada
para ir ao banheiro, né? Para fazer xixi. Afinal de contas, você vai estar lá tomando às vezes 200 ml, né? Uma xícara de chá. Vai chegar uma hora que você vai precisar, né, fazer o xixi ali, né? Tem gente que não, tem gente que toma e que não vai no banheiro na madrugada e tá tudo bem. Mas tem gente que tem, né, essa questão e acaba levantando de madrugada, daí o sono é interrompido. Então a minha outra dica é você tomar esse chá para fim terapêutico sempre ali por volta de 8 até no máximo 8:30 da noite. Porque tomando nesse horário já vai dar tempo de você urinar, por exemplo, antes de você ir dormir, sem então acordar no meio da madrugada. E a função calmante desse chá, ela não vai ser perdida. Você pode continuar com os bons efeitos do chá, mesmo urinando, né? De repente ali depois de 1h30 ou 2 horas que você ingeriu o chá, e que vai te ajudar da mesma maneira e não vai te atrapalhar de você ter uma noite de sono reparadora. Então certamente vai te ajudar muito essa dica. Faça, coloque em prática, comece a tomar esses chás e depois também me conta aqui nos comentários ou me manda uma mensagem para dizer se fez diferença nas suas noites de sono, que certamente vão te ajudar demais. Um outro fator, né, muito importante na hora de falar sobre insônia é a idade. É muito normal e existem vários artigos científicos que comprovam isso, que pessoas a partir dos 40, 45 anos já não conseguem ter uma produção hormonal suficiente, natural, para dormir bem, não é? Então, se você está nessa faixa de idade, leve em consideração todas essas dicas dadas anteriormente, que aí você vai ajudar o seu corpo de maneira natural a ter condições de ter um sono reparador. E esse sono reparador, mais uma vez, ele só vai acontecer quando você tiver uma rotina durante o dia propensa para você dormir melhor, lembrando da ansiedade, lembrando do estresse, da preocupação, né, da preocupação, da tensão, do estado de vigília, né, 24 horas por dia, né, de você não conseguir dividir as suas atividades, ainda que seja com o papel, de você ter um planejamento, né, do seu dia, isso é muito importante, mas também o fator de que existe um outro hormônio, que é o cortisol, que também é produzido naturalmente no nosso organismo, ele precisa começar a diminuir quando chega à noite. Então, a idade, ela é um fator que também pode atrapalhar por causa dessa oscilação de hormônios que existem no nosso organismo, principalmente das mulheres, né? Que tem já aí uma predisposição a ter oscilações hormonais de maneira natural. Então, leve em conta tudo isso que nós falamos aqui nesse bate-papo, dessas dicas valiosas que foi dado para vocês vocês consigam, né, ter aí uma modulação hormonal do cortisol durante o dia, da melatonina à noite, através de cuidados naturais, que isso é possível, né? Mas e se mesmo assim, e se ainda que você fez tudo isso ou já tenha feito tudo isso, mesmo assim você não consegue dormir? Bom, aí realmente uma ajuda profissional vai poder ser importante para você dormir bem. Com terapia, você vai poder descobrir qual é a causa raiz da sua insônia, da sua preocupação. Descobrir esses fatores, eles não são nada fáceis, não é um processo fácil da gente conseguir durante o nosso dia a dia, né? Por conta de que nós já falamos aqui, né? Tantas atividades, tantas responsabilidades, né? A que tempo muitas vezes você vai ter de parar e falar, meu problema da insônia é por causa de uma briga com o meu irmão, é por causa de uma dívida de um parente que não consegue pagar e ele vai ser expulso da casa e eu preciso ajudar e tal. Às vezes isso é difícil, ou ainda pode ser que você nem ache que isso esteja atrapalhando o seu sono. Então, a procura de um profissional vai te ajudar a te conduzir para você descobrir o que é que esteja te atrapalhando.
Existem várias técnicas que podem ser aplicadas, né? Diversos tipos de terapias que podem ser introduzidas para você ter esse autoconhecimento e passar então a conviver com o assunto de uma maneira mais leve, que vai por consequência resultar numa noite de sono mais tranquila. Esse era o assunto que nós tínhamos para falar hoje. A insônia, deveras, ela é um problema que tem aumentado muito na casa de muitos brasileiros. A pandemia não tem ajudado nem um pouco, né? A gente muitas vezes dormir um sono reparador, um sono tranquilo, né? São muitas as mudanças no cenário mundial e que realmente a gente fica, né, apreensivo, fica com medo de que horas que tudo isso vai atingir a nossa casa. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente ainda não passou pelo problema, vamos aproveitar aquilo que temos de natural, aquilo que nós temos no nosso alcance, o que as nossas mãos podem fazer para a gente relaxar e ter um sono gostoso, um sono reparador. Porque conforme as semanas vão passando, os meses vão passando e a gente não consegue recobrar uma noite de sono bem dormida, é o efeito dominó. Vai começar a aparecer vários outros problemas de saúde. Como eu falei, não é incomum aparecerem problemas cardiovasculares, enxaqueca, dores pelo corpo e dores pelo corpo que podem, depois de um tempo, se tornar fibromialgia. Então, se você ainda hoje está sofrendo com a insônia de forma pontual, aproveita essa oportunidade de que as coisas ainda não aumentaram no teu organismo e busque tratamento, e busque ajuda, porque tem tratamento, dá para fazer alguma coisa efetiva para você dormir melhor. As minhas pacientes que muitas vezes já chegaram no consultório com essa queixa principal, elas hoje relatam ter noites de sono muito gostosas. E as que por algum motivo, né, num feedback que muitas vezes elas me apresentam e falam: Yara, eu não consegui dormir bem essa semana ou tive algum problema, elas mesmas aprenderam a se diagnosticar. Elas aprenderam, falaram assim: olha, outro dia aconteceu isso com uma paciente minha. Ela falou: Yara, faz uma semana que eu tô dormindo meio picado, mas aconteceu de eu estar com um problema com a minha cunhada que está passando assim uma dificuldade, eu tô tentando querer ajudar e eu tô com a minha cabeça que eu... Enfim, então, de uma forma ou de outra, a terapia, né, ou algum tipo de tratamento vai te ajudar a ter esse processo, né, mais fácil, né, a ser mais tranquilo de você entender o que é que está permeando os seus pensamentos e que esteja prejudicando algo tão gostoso que é dormir. Dormir é muito bom, né? E eu espero que a partir deste vídeo você tenha ótimas noites de sono. Se você quiser saber mais sobre como ter uma noite de sono reparadora, um sono reparador e deixar de vez a insônia para lá, manda uma mensagem através das nossas redes sociais e eu vou ter o maior prazer em poder falar com você. Até os próximos vídeos, então. Obrigada pelo seu tempo em assistir este canal. Até a próxima. Tchau, tchau.